Boa noite, Identidade Geral começou, hora de conversarmos, de aprendermos aqui na nossa sala, de estarmos juntinhos para encerrar mais um dia. Hoje nós vamos conversar aqui no Identidade sobre o ato de se reinventar. Foi exatamente isso que o paraense Rangel Reis fez quando foi demitido do seu antigo trabalho. Sem emprego e precisando sustentar a família, Rangel decidiu criar um modelo de negócio que não vende produtos não, viu? Mas vende, como ele mesmo diz, dias melhores. Quer saber então essa história? Segura aí mais um bocadinho e já já a gente volta com mais Identidade Geral. Se reinventar virou uma expressão clássica depois da Covid-19. Quem diria, né, que jornalistas fariam reportagens de dentro de casa, sendo que a premissa da profissão sempre foi ir a campo caçar notícias. Quem diria que a telemedicina cresceria tanto, que a prática da atividade física, assessorada por um personal, seria via Zoom. Virou regra se reinventar. E essa regra virou tendência e até uma necessidade. Se reinventar, se transformar, mudar a maneira de executar algo, reelaborar. Entre as necessidades e o prazer de fazer algo diferente, ficou o ato de se inventar de novo. Mas por que estou refletindo sobre isso aqui? Porque Rangel Reis é um exemplo claro de alguém que sabe se reinventar. Primeiro, ele trabalhava como representante de vendas. Daí foi demitido e decidiu vender brigadeiros no sinal de trânsito e dentro dos ônibus lá no Pará. Mas sem gente na rua, por conta da pandemia, o negócio não deu tão certo. Aí veio a ideia, vou vender sonhos e não produtos. Foi aí que ele passou a vender empadas, embaladas em recadinhos, distribuindo sabor com tempero motivacional. Hoje eu garanto que você vai sair dessa identidade mais leve, viu? Porque, como ele mesmo diz, ele não vende empadas, mas dias melhores. Com vocês ele, Rangel Reis. Oi, Rangel, boa noite, seja bem-vindo ao Identidade. Boa noite, obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho dessa nossa caminhada. Obrigado. O prazer é todo meu, viu, Rangel? Só tô triste porque você tá longe. Se fosse presencial, com certeza você traria uma empada para mim, que eu fiquei com água na boca, menino. Com certeza. Ô, Rangel, dizem por aí, né, tem uma máxima de que o chefe de cozinha não pode contar os seus segredos, né? Mas eu quero saber qual que é o segredo da sua empada. É o tempero, o recheio ou o recadinho que você coloca nelas? São dois fatores, né? Primeiro, que a gente se preocupa muito em agregar valor e sempre fazer o melhor. E o segundo e mais importante é que nós não vendemos empada. O nosso negócio vai muito além de um produto e de um negócio. A gente se preocupa com as pessoas. E isso que fez tudo mudar. Ai, que coisa boa. Você há 4 anos foi desligado dessa empresa, né? Você atuava como representante de vendas. Qual que era o cenário naquela época, Rangel? Foram 4 anos nessa empresa que eu aprendi muito. Ali eu aprendi que eu tinha que me desenvolver, que eu tinha que ler, que eu tinha que desenvolver o meu pessoal, né? E foram grandes aprendizados. Desenvolver equipes, treinei equipes, tinha minha equipe lá, treinava as pessoas, treinamento de venda, liderança. E foi um desenvolvimento pessoal muito grande. Eu acredito, todo mundo que me conhecia como Rangel executivo, porque eu comecei a galgar níveis dentro da empresa. Ganhei premiações, resorts. Então, todo mundo que me conhecia nas redes sociais naquela época conhecia o Rangel Reis, que vendia na rua e hoje ele é executivo numa empresa multinacional. Então, isso para o status era muito bacana, né? As pessoas me olhavam e falavam, poxa, caramba, o Rangel vendia na rua e hoje ele trabalha na empresa, o cara está crescendo, está tendo sucesso. Todo mundo que me conhecia sabia, agora deu certo. Porque antes da empresa eu tentei várias coisas também. Quais foram essas coisas que você tentou? Olha, eu comecei com 13 anos vendendo água no sinal. Olha só. Passei vendendo água no sinal com 13 anos de idade. Depois fui vender bombons nos ônibus. Depois vendia campainha de porta em porta. Eu não sei se você sabe, eu era o famoso muambeiro, que o pessoal fala. Né? Foi desde 13 anos de idade crescendo. Várias coisas. Pudim, coxinha, salada de fruta, artigos de quadro, artigo natalino. Foi aonde eu fui parar nessa empresa.
do ramo de cosmético, e eu me identifiquei muito lá, porque também era venda e eu vi que tinha um plano de carreira e que eu podia crescer lá dentro. Foi aonde eu falo para as pessoas que houve o antes e depois, porque ali naquela empresa eu vi que não era somente vender, eu tinha que me desenvolver, eu tinha que estudar, eu tinha que aprender, eu tinha que ler. Então ali foi a transformação de um simples vendedor para um empreendedor. Como eu Olha. sempre falo, que nem todo vendedor é empreendedor, mas todo empreendedor vende alguma coisa. Ai, Vende ideia, legal, vende Rangel. serviço, vende produto. E aí, esse momento do desligamento, como foi? A empresa começou a ter alguns problemas, né? Na parte da diretoria, a empresa mudou de nome. Então foram vários fatores que fez eu junto com a minha esposa, falar: não tem como a gente conseguir mais dar continuidade no negócio. E para mim foi um baque muito grande, porque eu tinha muita crença naquilo ali. Várias pessoas que faziam parte da minha equipe, várias pessoas que me conheciam, sabiam da certeza do negócio, porque eu passava muita confiança, professor, muita crença que eu encontrei um negócio que agora eu vou conseguir mudar de vida. E você vê um negócio que você falou para todo mundo que ia dar certo, e você vê, podemos dizer assim, entre aspas, dar errado, foi um baque muito grande, porque ali o meu marketing era o seguinte: o Rangel saiu da rua e hoje ele é executivo aqui na empresa. Então, como é que eu ia levar para as pessoas a mensagem que deu errado? De que eu vou voltar para a rua de novo, sabe? Então, isso mexeu muito com o meu ego, mexeu muito com o meu orgulho. Eu não queria voltar para a rua de novo, para vender de novo na rua. Então, isso foi muito desafiador. 2018, que eu falo que foi o pior e o melhor ano ao mesmo tempo, porque para eu voltar de novo para a rua, dar um passo para trás, eu tinha que vencer esse ego que estava me dominando. E como foi? Quais foram os artifícios que você utilizou para vencer tudo isso? Porque as contas não param de chegar, precisa fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Aí veio a ideia dos brigadeiros. Mas como foi que você driblou aí a questão do orgulho de sair da empresa e voltar para a rua para vender? Poxa, eu sou executivo, vou voltar para a rua. Então, eu comecei a olhar o que eu fiz a minha vida toda, com olhar de desmérito, sabe? Olhar De desprezo? de desprezo, entende? Então, aquilo já estava, pô, eu era executivo, não vou botar para a rua para vender de novo. E, por conta disso, eu fiquei totalmente paralisado, literalmente paralisado, porque eu não ia e não fazia mais nada. E, como você falou, as contas não param. Eu, na época onde eu morava, no kitnet, o kitnet começou a vencer, o dono do kitnet estava querendo me mandar embora porque eu não tinha dinheiro para pagar, porque eu não estava fazendo mais nada, literalmente mais nada, tudo por conta do ego e da opinião das pessoas. Eu estava literalmente escravo da opinião das pessoas, o que elas iam pensar a meu respeito. E as coisas começaram a ficar difíceis, né? A ponto de eu não ter o que comer em casa, às vezes à noite, chegava à noite e tinha que cozinhar batata para comer com a minha esposa, porque a gente não tinha dinheiro para comer. E as coisas só foram piorando, piorando, aonde o fundo do poço nosso foi quando eu cheguei em casa uma vez, eu fui ligar a energia e tinham cortado a nossa energia. Poxa vida. E ali foi o fundo do poço para mim. Por quê? Porque eu não tinha R$ 80 para pagar a conta de luz. E essa situação durou por 2 meses sem luz em casa. Nossa, Por 2 gente. meses sem energia. E eu sempre preso no ego. E ninguém sabia disso. Sim. Mas eu tô curiosa para saber como foi que você se libertou disso, menino. E eu cheguei com a minha esposa e eu falei para ela: amor, quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí porque as pessoas vão pensar de mim. Eu não tô nem aí porque as pessoas vão falar a meu respeito. Faz brigadeiro que eu vou sair para vender. Não foi fácil. Falar aqui parece que foi uma coisa simples, né? Porque eu só sabia chorar à noite, às vezes. Por conta daquela angústia, né? De ficar preso. E foi que ela pegou, fez brigadeiro para eu vender. E eu saí com 200 brigadeiros para a rua para vender. Cheio de vergonha, que as pessoas me veem ali naquela situação. Mas eu tinha que vencer. Eu falei assim, no benzinho, que eu falei assim para ela: não importa o que eu vou fazer, qual a ponte que eu vou ter que passar para alcançar meu objetivo. O importante é o seguinte, que eu vou conseguir recomeçar a minha vida. E eu peguei, tirei força, né, dentro de mim mesmo, uma força interior. Eu falei: eu vou. E eu fui. Com 200 brigadeiros, voltei para casa sem nenhum brigadeiro. Na época, o brigadeiro vendia R$ 1, voltei para casa com R$ 200.
E aquilo ali me deu força. Eu falei, Uhum. vou continuar. E a minha mente era a seguinte, eu vou recomeçar a minha vida. Não importa o que eu vou fazer, eu vou recomeçar. E não importa o que as pessoas vão pensar, eu vou recomeçar. E foi com essa mentalidade que eu comecei vendendo brigadeiro das ruas aqui de Belém. E eu, há anos atrás, eu cheguei a vender nos ônibus, só que eu não levei à frente. Foi o que eu falei para mim mesmo, se pô, será que no ônibus dá certo? Foi que eu peguei, subi no ônibus para vender os brigadeiros e deu super certo, sabe? Porque eu pensei, peraí, em vez de ficar abordando pessoa em pessoa e levar vários anos, por que eu não levo só em uma abordagem, logo, por 30 não, de uma só vez? Vai ser mais Verdade. rápido. E a Foi o que gente eu ali fiz. dentro do transporte público, voltando para casa com fome, cansado, não é, é uma boa oportunidade, né? Sim, com certeza. E o interessante é que aí a minha mente já era outra, já estava com a mente o quê? Empreendedora. Eu falei, caramba, eu tenho que gerar valor na vida das pessoas. Não é somente vender o brigadeiro. Então, eu ia bem arrumado, sempre com um sorriso no rosto. E daí eu comecei a recomeçar, novembro de 2018. Em janeiro de 2019, devido a gente fazer muito brigadeiro, só eu e minha esposa, acabou que deu bucite nela, porque tenta fazer O como movimento é que fala? repetitivo ali, né? Movimento repetitivo, ela ficou com o problema no braço, né? Uhum. E eu falei, e agora, meu Deus? Isso é a única fonte de renda que eu tenho aqui Ai, meu para Deus. gerar, para sair do buraco que eu tô. E a minha esposa tem problema no braço dela. E Mas, ô foi que eu cheguei na Rangel, vida minha. deixa eu te pedir aqui, me perdoe por ter que te interromper, mas a gente vai ter que fazer aquele intervalo aqui, que o nosso tempo chegou aqui na primeira parte ainda do programa. Calma que tem mais. Eu quero Melhor ver saber agora. dessa história aí do braço, quero saber como foi que saltou do brigadeiro para as empadas e como hoje você está aqui como um grande exemplo de sucesso no empreendedorismo. A gente vai dar aquela pausa então rapidinha, daqui a pouquinho a gente volta e eu vou estar aqui te esperando. Minha gente, a gente está de volta aqui no Identidade Geral, hoje é com Rangel Reis, ele que é um empreendedor nato, né? Desde os 13 anos. 13 anos, né, Rangel, que você vende aí nas ruas, depois virou representante de vendas, hoje é um grande empreendedor. E você estava falando aqui de um dilema, porque você voltou a vender brigadeiros nas ruas, estava indo bem nas vendas, só que de repente a sua esposa, que era quem fazia o brigadeiro, ficou doente, né? Ela acabou adoecendo. E aí? Eu tive que encontrar uma outra maneira. Foi onde eu falei com uma amiga minha que vendia empada, pedi para ela fazer para mim 15 empadas, vendeu benzinho. Eu tava com medo de não vender as 15 empadas. E foi onde eu comecei, em janeiro de 2019, para as empadas. E das 15 foi 40, 50, e daí começou a crescer. E vendendo no ônibus. Uhum. E eu falei, poxa, então, em vez da minha esposa produzir, ela vai me ajudar de outra maneira, né? Eu comecei a pegar com terceiros a empada. E foi daí que a gente começou. 2019, a gente conseguiu sair daquela situação difícil. 2020 veio a pandemia, foi aonde um outro desafio veio, né? Porque como é que a gente vai vender na rua se lockdown, tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu? E esse foi outro desafio, porque eu tive que ver alguma maneira de aumentar as minhas vendas. Foi que eu falei assim comigo, eu tenho que ver algo, o que, que eu posso agregar na vida das pessoas. Eu tenho que parar de vender apenas um produto, eu tenho que vender uma experiência. Foi aonde eu peguei, estava vendo no YouTube, e eu vejo um experimento social de um rapaz dando umas cartas para as pessoas. E eu falei, caramba, eu vou fazer isso nas minhas vendas. E foi o que eu falei, eu sempre falo que aí foi onde minhas vendas explodiram. Por quê? Foi quando eu parei de vender empada. Eu Ai, que comecei a legal, vender um dia melhor. que Eu comecei a legal. vender muito empada quando eu parei de vender empada. Eu comecei a me preocupar com as pessoas, com o dia das pessoas. E foi que eu mandei fazer mensagens diferentes, né? Algumas eu que criei, outras eu peguei na internet. Mensagens positivas, de reflexão, de motivação, que faz a diferença no dia das pessoas. Uhum. Aonde eu pulei de 50 empadas para 200 empadas todos os dias. Então, seu sucesso nas vendas foi porque você deixou de querer apenas o recurso, mas o bem-estar das pessoas, né? Isso mesmo. O interessante é que as mensagens eu entrego para todo mundo no ônibus.
Quando eu comecei a fazer isso, eu subia no ônibus, ia na frente, me apresentava e eu falava para as pessoas, gente, eu não vim aqui vender empada, eu só quero fazer algo de bom pelo dia de vocês. Eu saí e distribuí a mensagem para todos os passageiros. E depois eu ia falar um pouquinho de mim, um pouquinho dos meus projetos e oferecia empada. O resultado foi assustador. Quando eu comecei a vender no ônibus, com as empadas, eu falei, poxa, eu quero vender pelo menos 4 empadas em cada ônibus. Quando eu comecei a vender um dia melhor, em vez de vender 4, eu cheguei a vender em um único ônibus 50 empadas. Meu Então, Deus. assim, aí eu entendi que o segredo está em você se preocupar com as pessoas, você amar pessoas, você agregar valor, né? A venda, ela fica em segundo plano. Quanto mais você quer vender para as pessoas, mais as pessoas correm de você. Quanto mais você quer se preocupar em solucionar alguma coisa no dia, na vida das pessoas, as pessoas se aproximam de você. E foi isso que aconteceu nas minhas vendas. O segredo foi eu não vender mais empadas, e sim vender um dia melhor para as pessoas. Que coisa legal, Rangel. Ô, Rangel, agora como é que vende dias melhores para as pessoas quando a gente acorda chateado, quando a gente acorda triste? Como é que você faz aí? O propósito faz você levantar a cabeça e entender que tem pessoas que precisam de você aí. Né? Nem todo dia eu saio para a rua com a energia lá em cima. Mas quando eu encontro com uma pessoa, quando eu dou uma mensagem para a pessoa, quando eu leio uma mensagem para a pessoa, a reação que a pessoa tem me fortalece na hora. E aí eu falo, olha, pô, existem pessoas que precisam de você. Então, aquela troca de energia, né, quando você dá, automaticamente você recebe em dobro. E esse é o segredo. É você dar para as pessoas um sorriso, uma gentileza, um gesto de empatia. Você se fortalece, você está triste, como eu sempre falo, né? Por mais que você não tenha motivo para sorrir, sorria, que você vai ver que a vida ela é muito mais leve, ela é assim, existe algo muito maior, sabe, por trás, que se chama propósito. Então, o que me faz ter essa energia é propósito, de gerar valor no dia das pessoas. Que coisa boa! E aí as coisas foram crescendo, você formalizou o seu negócio, hoje você tem ali a sua microempresa, abriu postos de trabalho para outras pessoas também, né? Tem muita gente distribuindo as suas empadas, tem uma equipe ali trabalhando de forma interna para a produção do produto. Só de falar dessa empada eu já fico morrendo aqui, ó, a boca fica cheia d'água, viu? Fico pensando aqui na empada de palmito para comer. Acho muito injusto você estar longe de mim aqui, ô Rangel. É isso mesmo. Foi que em 2021 eu parei de pegar de fornecedores e eu comecei a fazer as nossas empadas. Foi onde a gente começou também com esse propósito. Eu falei, o que aconteceu na minha vida através das vendas, eu vou fazer acontecer na vida de outras pessoas. Foi onde a gente começou a produzir as empadas. Não foi fácil no começo, porque a gente não sabia fazer empada. Eu sabia vender empada, mas não fazer. E a gente começou, um ano atrás, a fazer nossas empadas, colocar o nosso nome. No dia do começo não foi fácil, a gente errou pra caramba, a massa não saía da maneira certa, o recheio não saía bacana, mas a gente foi errando, e uma hora a gente começa a acertar. Eu falo que para acertar tem que errar várias vezes. É verdade. E foi assim que a gente conseguiu. E sempre com essa essência, se preocupar com as pessoas. Eu falei, agora eu não quero mais somente para mim. Eu quero que aconteça na vida de outras pessoas que estão sem renda também, estão passando uma dificuldade. E foi onde começou. Veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro. A gente teve que aumentar a produção, tivemos que chamar mais pessoas para ajudar na produção. Resumindo, em um ano, hoje a gente tem 7 pessoas que ajudam a gente na produção, pessoas que a gente paga, que trabalham para a gente. E indiretamente, as pessoas que pegam para revenda. São mais de 20 pessoas hoje que pegam nossas empadas para revenda, gerando renda para várias pessoas, sabe? E o bacana é que todo mundo que vem pegar empada comigo, pergunta para ela, por que tu quer vender? Qual é o teu sonho? E eu falo para eles, olha, eu quero fazer parte desse teu sonho aí. Que legal. Uma que começou a vender, ela era formada em enfermagem, ela queria levantar valores para fazer curso na área dela. E hoje eu fico muito feliz de saber que ela está trabalhando na área e eu pude falar para ela, eu fiz parte dessa tua conquista. Hoje a minha missão é essa, fazer parte do sonho de outras pessoas e mostrar para elas que elas podem, né? Seja numa venda de empada, seja lá no que for, elas podem, basta elas ter um foco e ignorar
a opinião das outras pessoas. Verdade. Rangel, teve um momento também que foi antes aí do seu sucesso, de você se estabilizar, teve um momento que foi difícil quando você estava na rede social, inclusive fez um desabafo, né? Falou, poxa, não estou conseguindo vender. E uma pessoa daqui do estado de São Paulo viu a sua postagem e aí comprou e encomendou várias empadas. Conta pra gente dessa situação. Isso foi na época do lockdown. Aqui no estado teve um decreto onde podia circular até 9 horas da noite, se eu não estou enganado. E nesse dia, as vendas foi um desafio, porque as pessoas estavam muito com medo, né? Foi aonde eu peguei e sempre eu compartilho no meu Instagram, onde é que eu tô, como é que tá sendo. E eu estava com de aflição, porque eu já estava com 72 empadas e o horário do decreto já estava no horário de 9 da noite. Eu não sabia o que fazer, porque ia ser um prejuízo muito grande. E foi onde eu postei no meu Instagram falando da situação, e essa pessoa de São Paulo mandou um direct para mim e perguntou quantas empadas tu tem. Eu falei quantas eu tinha, 72 empadas. Ele falou, ó, manda teu Pix aí, que eu vou pagar essas empadas para você, e eu quero que tu faça uma doação delas. E foi onde eu peguei e fui no hospital aqui na época, aqui na cidade, e doei para os enfermeiros da ala do UTI, que estavam de frente, né, com o Covid. Uhum. Inclusive, está no meu Instagram esse vídeo. Dei a mensagem para as enfermeiras, assim, foi muito bacana. Ela tem uma enfermeira que chorou por causa das mensagens, do gesto, porque, tipo assim, não é empada em si, e sim saber que eles foram lembrados. O sentimento de lembrar deles, então isso fez com que eles ficassem muito felizes, e foi o que aconteceu. Eu nunca me esqueço desse dia, foi um dia que ficou marcado para mim. Um gesto de empatia que fizeram comigo, eu fiz ir para outras pessoas. Foi muito bacana. Que legal. E infelizmente a gente também recebe muitas críticas, né? Você também já postou nas suas redes sociais, muita gente criticando, dizendo que o que você faz não é empreendedorismo. O que é que você responde a essas pessoas? Eu guardei uma frase comigo, que se chama o seguinte: menos status e mais extrato. Hoje, eu não estou preocupado com o rótulo, sabe? O que as pessoas me rotulam. Se é empreendedor, se é... Como tem pessoas que falaram, isso não é empreender, isso é um subemprego, isso é um desempregado. Então, para mim, eu não estou preocupado como que as pessoas me olham. O que importa para mim é o seguinte, como eu me olho. E o valor que eu gero no dia das pessoas, e o resultado que eu trago quando eu volto para casa. Eu não me preocupo mais com, sabe? E crítica sempre vai haver, né? Sempre vai haver críticas. Então, eu meio que fico surdo e sigo em frente naquilo que eu tenho dentro de mim, que é agregar na vida das pessoas. Você falou bem falado aí, né, de que a gente não pode se importar tanto com a opinião negativa. E tem um vídeo de uma seguidora sua que ela foi lá, te marcou, elogiando, porque ela comprou a sua empadinha, recebeu um recado, ela postou também tão feliz, e a gente queria, inclusive, compartilhar com as pessoas de casa esse vídeo. Vamos acompanhar. Sonhos, coloque fé. Tem um QR Code. Esse QR Code é para reportagem que fizeram dele. Não vendo empadas, vendo um dia melhor. Gente, eu amei. Tô até fazendo um vídeo porque é melhor. Olha isso. Vou bater uma foto dessa parte. Sério, sensacional. Sigam esse rapaz, que ele é tipo um vencedor nato. Olha, que legal, né? Como é que o coração fica com um recado desse, Rangel? Aquela sensação de missão cumprida. E o que me motiva, como você perguntou ainda agora, né, o que faz eu seguir em frente são mensagens como essas aí. Como eu falei, existem muitas pessoas que precisam disso, sabe? Se a gente tivesse um mundo com pessoas que têm empatia, sabe? O mundo seria muito melhor, de você sorrir, de você servir pessoas. Então, eu levo, desde quando eu comecei a fazer isso, o meu dia, o meu trabalho é muito mais leve. Ficou muito mais leve. As pessoas às vezes falam assim, Rangel, como é que tu... Sabe, poxa, tu vai pra cá, vai pra ali, parece que tu não cansa. A gente cansa, mas quando a gente vê isso daí acontecer, pessoas te agradecer, sabe? A pessoa teve um dia péssimo e tu ali mudou o dia daquela pessoa, e isso faz a gente tirar força de onde não tem para seguir em frente e cumprir a missão na vida das pessoas.
É isso mesmo, e você hoje conseguiu tornar o nosso dia, a nossa noite melhor, viu? Eu tenho certeza que depois dessa entrevista a gente vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro de uma forma muito mais esperançosa, e eu te agradeço muito por isso, muito obrigada por você ter participado aqui com a gente. E aquele beijo, minha gente, para você que está aí acompanhando a Identidade até aqui, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.